Muzinga é um homem com 200 anos que fala 120 idiomas e está aqui se envolvendo em mais uma aventura mística, psicológica, espiritual. Você decide. Nesse lançamento do André Diniz pela editora Comic Zone, que a gente confere com detalhes depois da vinheta. Tudo bom, meus amigos? Esse é o quadro de lançamentos do canal e novamente a gente fala da parceira aqui do canal Comic Zone que mandou esse livro super bacana que a gente vai ver com detalhes já. Do André Diniz, meu amigo, já tivemos juntos em eventos de quadrinhos, pessoa boníssima e talentosíssimo. O André, que é roteirista, ilustrador, trabalha com quadrinhos já há um bom tempo, teve uma iniciativa muito bacana. No início dos anos 2000, a editora Nona Arte, ele começou a publicar quadrinhos online, quando isso ainda era assim, era tudo mato. O André estava lá desbravando. Inclusive, eu cheguei a conversar com o André nessa época, aí no comecinho da Nona Arte, sobre o trabalho que eu estava fazendo na minha pós-graduação, eu acredito em design, e a gente trocou uma ideia sobre isso. Enfim, desde aquela época o André já demonstra um talento incrível para os quadrinhos, e aqui esse talento se reverte na obra Muzinga, um personagem que é um dos primeiros criados por ele. Esse, como eu falei na introdução, que é um homem com 200 anos de idade, um mistério, né? Como é que esse cara viveu 200 anos e tem uma vitalidade, apesar dele usar uma bengala. Essa bengala tem 1000 funções para ele. E aqui a gente vai ver o amor que o André tem pelas palavras, pelas letras, pela história, nessa aventura inédita, né, do Muzinga. Então, se você já tinha lido alguma coisa dele anteriormente, fica tranquilo que a história é totalmente nova. E aqui da Comic Zone traz desse livro no formato livro, 16x23, com uma história completa, de uma maneira contada de uma maneira muito sublime, muito bonita. E eu quero compartilhar com vocês. A gente vai virar aqui a câmera para observar, como sempre faço, as páginas. Vou dar alguns insights sobre a história, mas eu vou tentar não contar a história para que nos traga a sua leitura. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir esse livro do André Diniz. Vai estar aqui com desconto para você comprar o link para você adquirir o livro, tá bom? Agora a gente vai dar aquela virada na câmera, vamos ao que interessa. O que interessa aqui não sou eu falando do livro, é você olhando o livro, que eu já vou dar aquele spoiler aqui sobre a arte do André. Ela é muito legal, muito fora da curva, lembra o cordel, lembra um pouco o traço do Colin também, aquela coisa sintética que vai direto ao ponto, e muito estilizado, né? É um traço que eu coloco assim também nessa caixinha de desenhistas que você olha assim, isso aqui é André Diniz, você identifica na hora. Vamos então dar uma olhada no livro? E fica comigo até o final, que no final tem recados para vocês. Vamos agora olhar essa viagem aqui através das palavras, da cultura, uma viagem onírica que nos propicia aqui meu amigo André Diniz, nesse lançamento da editora Comic Zone, capa dura, formato livro, 16x23, o interior é um papel que lembra o papel pólen, tem uma textura gostosa de manusear, e ele é em preto e branco e tons de cinza. Bom, vamos contextualizar. O Muzinga é um dos primeiros personagens e talvez um dos mais interessantes personagens do André Diniz. O André, que é roteirista premiado de quadrinhos, ele é ilustrador, já trabalhou com trabalhos próprios, né, sendo seu próprio ilustrador e também roteirizando outros ilustradores. Um dos que eu destacaria é o meu herói pessoal, o Flávio Colin. Tem vários trabalhos legais, eu tenho diversos aqui na coleção, admiro muito o trabalho do André, além de ser uma pessoa boníssima, gente boa pra caramba. Já tivemos contato algumas vezes nos eventos de quadrinhos nos quais participamos e eu tive a oportunidade de conversar com ele. E aqui a gente vai ter essa obra inédita que a Comic Zone está trazendo. E cara, eu achei isso aqui muito legal. Eu tinha que comentar com vocês eu acho assim, parece realmente uma viagem onírica, porque a gente começa mais pé no chão com o Muzinga chegando. Eu não vou dar. Bom, vamos lá, deixa eu situar um pouquinho, depois eu tento recuar e não dar spoiler. Mas vamos começar dizendo que ele chega numa localidade onde uma força invasora dominou uma cultura de maneira que todas as relações culturais desse povo, né, acabam sendo sublimadas por essa força invasora. Nesse momento aqui, que é bem no começo do livro, o Muzinga leva uma surra. Um detalhe que eu não falei: o Muzinga é um homem de 200 anos de idade e que sabe mais de 120 idiomas. Então é um personagem que já tem uma relação com
a língua, tá? Então isso é importante porque vai nortear a história. A partir desse momento aqui, a interpretação que eu faço é que se torna uma viagem dos sonhos, uma coisa com ares de sonhar, de alucinação. O desenho do André é muito bonito, né, cara? É uma coisa, não dá para evitar não quero comparar, mas já comparando pelo menos o traço da literatura de cordel, né? Essa coisa muito sintética, mas extremamente elaborada, super detalhada. Os tons de cinza são muito bem pensados. Foi uma obra assim que me deixou realmente feliz de ler. E não é uma obra literal. Você não vai lendo aqui esperando uma aventura tradicional, onde você tem a tal jornada do herói. Apesar da gente também ver um pouco disso aqui, o Muzinga é o herói da história, ou mais um anti-herói talvez. Ele é um personagem muito engraçado, tem várias passagens de humor aqui na história, mas o que marca mais na leitura é esse amor que o André demonstra pelas letras, pelas palavras, pela cultura. Tem uma passagem aqui no livro muito bonita, que ele fala que a literatura é um dos combates mais eficientes contra a morte, né? Contra a finitude. Ou seja, quando você escreve, tem uma coisa que ele fala muito legal aqui, existe um diálogo entre culturas separadas por centenas ou milhares de anos. Isso é muito bonito, muito poético. Tem muito de poesia aqui também. Então essa viagem onírica aqui, cheio de simbolismos, cheio de passagens que você interpreta talvez da sua maneira, tem um pouco de religiosidade ou espiritualidade, talvez seja o melhor termo. E, cara, é muito legal. É um trabalho muito diferente. E eu acho assim que vale a pena você adentrar nesse universo aqui do André. A Comic Zone, mais uma vez, um grande acerto, investindo no quadrinho brasileiro, um quadrinho de qualidade, um quadrinista que foi já publicado, além daqui do Brasil, em diversos países. Então é um talento reconhecido mundialmente. E eu fiquei muito feliz com esse lançamento. É um livro de leitura, inclusive, relativamente rápida. A diagramação das páginas do André é muito interessante. Você tem páginas com... Aliás, você não tem quadrinhos, né? No sentido dos requadros, você quase não tem quadrinhos. As próprias ilustrações... Aqui é uma passagem, tá? A gente está tendo uma passagem de uma primeira etapa da história para outra. E eu achei isso aqui muito legal também. O jeito parece que são folhas queimadas, sobrepostas, que são as histórias anteriores aqui do Muzinga. O Muzinga começou a ser publicado pelo André numa iniciativa. Eu estava lá nessa época acompanhando. A Nona Arte era a editora dele, ele publicava de maneira online. E aqui a segunda etapa dessa viagem onírica pelos sonhos ou pelo mundo espiritual, talvez, aonde ele vai se deparar com essa língua secreta, uma língua falada por esse povo que é utilizado, vou dar um spoiler aqui, é utilizado para escrever a sua história pessoal. E essa língua, ela é mutante, ela muda de acordo com a luz, ela muda de acordo com a pessoa que está escrevendo a história. E aí a gente vai ter essa viagem do Muzinga, que está vivo, junto com espíritos. Então ele vai se deparar com os espíritos aqui. Tem um plot twist no final, que eu não vou entrar em detalhes. E eu nem vou mostrar as últimas folhas, tá? Para a gente não poder não estragar a leitura. Mas assim, eu vou deixar a minha recomendação. É uma leitura que me fez bem. Assim, eu me senti bem após terminar de ler. Foge bem do convencional, e eu adoro isso quando eu pego uma obra em quadrinhos que sai do convencional, daquele arroz com feijão de Marvel, DC, super-herói, etc, 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 aquela coisa que já está enjoativa. Você pega uma coisa que dá, assim, tem um frescor na leitura, sabe? Uma coisa nova, e é muito bonito, muito legal. Eu amei, e na descrição do vídeo está o link caso você se interesse também para ter na tua coleção Muzinga, do meu amigo André Diniz. É aquela leitura que você termina com o coração leve, é muito gostosa de ler, um livro muito interessante. Os outros livros, tem diversos trabalhos do André na minha coleção e eu adoro. O Morro na Favela é muito legal, os trabalhos que ele fez com Coling são muito legais. Cara, então assim, vai atrás, corre atrás do trabalho do André Diniz e corre atrás desse lançamento aqui que você vai, com certeza vai curtir
É um trabalho muito legal, muito fora da curva, muito bonito de ler. A gente vai estar de volta no sábado. A aula de desenho desse sábado não vai ser bem uma aula de desenho, vai ser uma aula sobre desenho. E nem vai ser uma aula, na verdade, vai ser um bate-papo. Eu quis trazer para vocês os benefícios que o desenho traz para a sua vida. Fora o benefício mais óbvio, que é criar uma coisa nova, né? Tirar uma coisa da sua mente, colocar no papel, inventar personagens, inventar histórias, como o André tão bem faz aqui. A gente vai enumerar 10 benefícios além disso, para a sua saúde mental e física, que o desenho vai propiciar. Nesse sábado, então, às 11 da manhã, a gente tem esse bate-papo curtinho, rapidinho, mas que de repente eu vou trazer coisas aqui que você nem estava no teu radar, que o desenho pode fazer por você, beleza? Domingo, o Museu dos Quadrinhos comenta a obra Asilo Arkham, que está completando 35 anos do seu lançamento. E que é, para mim, uma das histórias mais bonitas, no sentido estético da coisa, e mais perturbadoras do Batman. É uma obra lançada em 89 pela DC Comics, quando estava começando a tal da invasão britânica, lembra disso? Pelo Grant Morrison e o Dave McKean. A gente vai esmiuçar essa obra que completa, então, como eu falei, os 35 anos agora esse ano, beleza? Vou ficando por aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem links aqui na descrição do vídeo. E se você quiser vir estudar desenho comigo, nesses estilos da Marvel e da DC, o Desenhando Heróis, ou se você quiser aprender um pouco mais sobre narrativa de quadrinhos, tem o curso Criando Quadrinhos, da Ideia à Publicação. Na descrição do vídeo tem link para todos os dois cursos e mais os contatos lá no portal gico.com.br. Fico por aqui, agradeço a sua audiência, a sua paciência, espero que o vídeo tenha sido de utilidade para vocês e a gente se vê em breve. Tchau!